Olá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o sistema UTM e esse tema está relacionado com a parte da disciplina onde a gente vai abordar aí princípios de geodésia. Esses princípios de geodésia, a intenção é dar para vocês uma base conceitual mínima necessária para que vocês possam, por exemplo, ler uma norma do INCRA, né, uma norma de georreferenciamento de imóveis rurais, e ter um entendimento dos termos técnicos e da interpretação desse tipo de instrumental. Com isso, capacitá-los para que vocês possam ter uma interpretação adequada dessas legislações, dessas normas técnicas e de assuntos aí relacionados ao georreferenciamento, destacadamente ao georreferenciamento de imóveis rurais. Então a ideia é mostrar que existe diferença entre vários tipos de sistemas em relação ao cálculo da área, as distâncias. Então cada sistema adotado vai ter um valor diferente em termos de coordenadas, de área, de distância entre os alinhamentos. Então é importante ter essa compreensão quando a gente trabalha aí no campo da topografia e do georreferenciamento. O sistema UTM ele é baseado em Mercator, nasceu em 1512, faleceu em 1594, então já há bastante tempo. Então ele deu toda a base conceitual para esse sistema. Depois houve outros cartógrafos importantes, matemáticos, que acrescentaram também novos conhecimentos, novas características a um sistema aí para mapeamento terrestre. Então tem um nome importante que é o Lambert, nasceu em 1728, faleceu em 1777, também acrescentou informações importantes que depois foram incorporadas aí ao sistema UTM. O sistema UTM então ele se baseia nesses sistemas mais antigos e ele foi concebido na década de 50, em 1950 nos Estados Unidos, como um sistema que consegue abranger a totalidade das longitudes. Esse sistema então ele se divide em fusos ou zonas que vão de 1 até 60 fusos, que faz aí todo esse quadriculado aí do planeta Terra. Ele coincide com a Carta Mundial ao Milionésimo, que foi construída aí na escala 1 para 1 milhão. Então o sistema, uma das origens do sistema se baseia na linha do Equador, onde acima do Equador começa-se do zero e vai acrescentando, aumentando o valor, e do Equador para baixo foi colocada uma constante para que a gente não trabalhasse aqui no hemisfério sul com números negativos. Então, o Brasil, como tem dimensões continentais, ele acaba incorporando aí vários fusos. Então, a linha do Equador, ela está passando bem aqui assim, ó, a linha do Equador. Então, por isso que dessa linha para cima, as cartas aqui, elas vão ter um código e vai começar com N, né, de norte. E A é toda essa primeira linha aqui, ó. E essa numeração se refere ao fuso. Então, essa aqui, ó, bem aqui do canto, está ao norte do Equador, então está acima do Equador. A, porque aqui é a primeira linha, e 19 é o fuso, é o número do fuso. Então aqui é o fuso 20, fuso 21 e o fuso 22. Então o Brasil tem dimensões continentais, ele pega aí algumas partes desse mapeamento sistemático do sistema UTM em duas linhas aqui pegando na faixa do norte. E aqui vindo para o sul, né, nós temos aqui desde a linha A até a linha I, aqui embaixo. E vai aqui do fuso 18 até o fuso 25. Santa Catarina está integralmente no fuso 22. Então, Santa Catarina aqui, ó, fuso 22, ok? Algumas características técnicas do sistema UTM. Então, o sistema UTM é o sistema universal transverso de Mercator, né? Se baseou lá em Mercator. Ele tem fusos de 6 graus de amplitude. Ele coincide com os fusos da carta ao milionésimo, na escala 1 para 1 milhão. A limitação desse sistema é até a latitude de 80 graus norte e 80 graus sul, porque o fuso ele vai se afunilando quando ele vai chegando nos polos.
Então ele tem limitação para essas latitudes. Aí é melhor utilizar outros sistemas para fazer a representação cartográfica, né, nos mapeamentos. Há um coeficiente de redução da escala, que a gente vai ver depois mais à frente em detalhe. Então, em cada fuso existe um meridiano central. Se a gente voltar aqui um pouquinho nessa figura, em cada um desses fusos existe um meridiano central. E esse meridiano central do fuso, ele tem lá uma constante, um K0, para o sistema UTM. Então, ele é para todos os fusos. Então, cada um desses fusos vai ter um meridiano central e todos eles vão ter uma constante K0. Quer dizer, se eu medir uma distância lá no campo, exatamente que pega nessa linha aí do meridiano central, então no campo, vamos supor lá que eu medi 100 metros, aqui vai ter uma redução de escala, então aqui vai ser 99,96 metros. Então é um coeficiente de redução de escala. Então é um sistema que tem distorções. Então a gente vai ver mais à frente aí, né, nesse detalhamento do sistema, que ele vai ter distorções. Então existem regiões que ele distorce mais e outras menos. E regiões que também não há distorções. Então a origem do sistema é o cruzamento do Equador. Então, como eu falei lá para vocês, né, começa no Equador do zero indo para o norte, ou 10 milhões de metros indo para o sul. E no meridiano central do fuso. Então, ele começa a contar no eixo do X, do meridiano central do fuso, para a direita ou para a esquerda. A designação das coordenadas, quando a gente fala no sistema UTM, a gente está falando de coordenadas cartesianas, como se fosse um sistema XY. Mas ela leva em consideração a esfericidade da Terra. Então, nas ordenadas aí, a gente coloca um N, e nas abscissas a gente coloca um E. Então, para as ordenadas seria o semelhante aí à nossa latitude, mas eu coloquei aqui entre aspas, porque não é latitude. Latitude é um ângulo. E o sistema UTM não é um ângulo. O sistema UTM ele leva em consideração a esfericidade, mas é um sistema cartesiano. Como se fosse um sistema XY, né? Sistema cartesiano. E no eixo do X, a gente representa com uma letra E. Seria aí relacionado, aí, por exemplo, à longitude. Não é a mesma coisa, né? Porque longitude também é um ângulo. É só para dar uma analogia aí em relação a esse sistema de coordenada. Então, no hemisfério sul, eu somo 10 milhões de quilômetros nas ordenadas e zero lá para o norte. Isso aí para a gente não trabalhar aqui no sul com números negativos. Ele começa com 10 milhões do Equador e vai descendo. E acima do Equador ele começa com o número zero. Isso para o eixo do Y, né? O eixo N lá. E nas abscissas, né, no eixo, que seria o eixo do X, foi colocada uma constante de 500 mil no meridiano central do fuso. Então, o meridiano central de cada fuso começa com 500 mil. Para a direita desse meridiano central vai aumentando esse valor e para a esquerda vai diminuindo desse valor. Depois a gente vai olhar no Google isso daí, né? E a gente vai visualizar essas coordenadas aí com essa numeração. A numeração, então, dos fusos, ela começa lá de 1 até 60, a contar do antimeridiano de Greenwich. Então aqui nós temos o meridiano de Greenwich, ele passa lá em Londres, né? Já existiu vários meridianos na história da cartografia mundial. Então esse aqui é atualmente a referência mundial, esse meridiano. Então começa lá do antimeridiano de Greenwich, com o número 1, e vai contando aí até chegar em 60. O meridiano de Greenwich também separa aí as regiões que a gente chama de Oriente e Ocidente. Ok? Aqui então a gente vai começar a entrar em mais detalhes aí do fuso, né? Então vejam aqui que Santa Catarina pega integralmente o fuso 22. Os fusos do sistema UTM ele vai aqui de 6 em 6 graus. Vai aqui de 6 em 6 graus, ó. De 30 até 36, 36 a 42, né? Então de 6 em 6 graus. E o Brasil aí pega do fuso 18 até o fuso 25. Nas linhas aqui, ó, nas linhas, nessas faixas aqui nas linhas, né? É de 4 em 4 graus. Ao cima do Equador tem um Nzinho, ó. Abaixo do Equador um S.
O sistema UTM, ele, como o próprio nome diz, né, é um sistema universal, porque dá para trabalhar na maioria das regiões do planeta, a exceção lá das latitudes lá de 80 graus, norte e sul. Ele é transverso, porque o cilindro está deitado, então a gente tem aqui um cilindro deitado. E ele se baseou lá no sistema de Mercator, aí o sistema UTM. Então esse cilindro, para a gente projetar a Terra nesse cilindro, o cilindro ele se reproduz no plano. Então se eu pegar aqui um cilindro, vou tentar mostrar aqui para vocês na câmera, ó. Aqui tem um cilindro, né? Se eu vir com uma tesoura e cortar o cilindro, eu consigo abrir ele e ele se reproduz perfeitamente num plano. Por isso que ele foi utilizado aí para representar essa esfericidade da Terra no papel, no plano, né? Numa planta e numa carta. Mas a gente tem que trabalhar para fazer essa projeção no cilindro no modelo matemático da Terra, que vai ser um elipsoide. Então, aqui dentro está representado aí um elipsoide, que é o modelo matemático da Terra. A gente já comentou isso aí no início da disciplina, né? Alguns elipsoides. O Sirgas 2000, por exemplo, é um elipsoide aí que foi adotado como referência para a América Latina. É o dato, inclusive, utilizado para o georreferenciamento de imóveis rurais, caso para o estabelecimento dos perímetros, né, que a gente entrega lá para o INCRA. E então cada elipsoide, né, ele é gerado a partir de um dátum. Esse dátum ele vai ter alguns elementos, por exemplo, o raio equatorial e o raio polar, né? Por exemplo, ele tem mais parâmetros, né? Mas esses são os principais. Então, a partir desse raio equatorial e o raio polar, você consegue ir girando uma figura, considerando esses dois raios, e você vai conseguir então ter um elipsoide. Então você tem que se basear primeiramente num elipsoide. Existem vários deles, a gente vai comentar mais à frente sobre esses elipsoides. E esse cilindro ele vai cortar esse elipsoide. Ele vai cortar ele, a gente fala de forma secante. Imagine que uma laranja, né? Vamos supor que minha mão seja uma laranja. Eu vou passar uma faquinha aqui na borda, né? Então ela vai cortar, ela vai pegando dois pontos secantes. Vou cortar um pedacinho, né? O cilindro vai passar, ele não passa tangenciando esse elipsoide, ele passa de forma secante, ele vai cortar ele em dois pontos. A gente vai ver isso aí mais em detalhe numa figura mais à frente. Então a gente vai projetar do elipsoide para esse cilindro, para poder representar aí na Terra, para poder representar no sistema cartográfico. Aqui, né, um detalhe de cada fuso, ó. Então é como se fosse um gomo de uma laranja, né? Então você imagina ó, vários fusos, né? Ele tem esse formato, né? São 60 fusos, se eu juntar todos eles, né, ele vai pegando as bordas, né, e levando elas, né, trazendo essas bordas aí, se juntando essas bordas, ela vai formar aí um elipsoide. Então, no meridiano central de cada fuso foi acrescido aí a constante de 500 mil, nós estamos vendo ela aqui. Aqui, ó, o valor zero acima do Equador e 10 milhões de quilômetros para baixo do Equador. Então, todos os fusos têm essa mesma numeração. Então, você vai ter uma coordenada numa posição relativa, por exemplo, aqui, no outro fuso, né, numa mesma posição aí relativa, ela vai ter o mesmo valor em termos do coordenada UTM. A coordenada norte e a leste. O que vai diferir vai ser o fuso. Então, o fuso vai dar essa diferenciação também. Então, no Equador, o comprimento é maior, né? Aqui, porque o fuso é mais largo que no Equador. Vai ter 670 quilômetros. Então, a circunferência da Terra é de mais ou menos 40 mil quilômetros, né? Então, 40 mil dividido aí por 60 vai dar aí o comprimento de 670 quilômetros aí no Equador. Aqui nós estamos, então, entrando num detalhe aí onde eu falei para vocês, né, como se fosse uma faca cortando uma laranja, né, ela vai pegar aqui dois pontos de secância. Ela corta o elipsoide, né, pegando dois pontos de secância. Então ele entra um pouco dentro desse elipsoide. Nessa linha de secância, o K é igual a 1. Então, se eu tiver uma distância lá no campo, medida, né, lá no campo, e medir aqui também, nessa mesma linha aqui do sistema UTM, vai ser
praticamente é o mesmo valor em termos de comprimento. Então, nas linhas de secância, eu sei quanto que é o K. Né? O K é igual a 1. Nessa faixa aqui interna, né? Essa faixa interna aqui, da linha de secância até o K0, o K é menor que 1. Né? Nesse lado aqui também. E o K0 é uma constante que está no meridiano central do fuso, é de 0,9996. É um valor constante, né, para todo o meridiano aí central. E passando aqui para as bordas aqui depois aqui da linha de secância, o K vai ser maior que 1. Então é uma zona de ampliação. Então aqui tem duas zonas de ampliação, que são as bordas. Tem aqui zonas de redução e fica aqui nesse intervalo aqui do meio aqui, ó. Então o K ele vai ser máximo na borda leste e oeste do fuso. E vai ter esse valor aqui de 1,0009737. A linha de secância, então, é a linha do cilindro, ela coincide com a linha do elipsoide. E o K0, né, vai ser o K mínimo, e fica aí no meridiano central do fuso. E aqui, como eu falei para vocês, a gente ia ilustrar vários elipsoides. Então, cada um desse aqui é um dátum. E o plural de dátum é data. Então, aqui nós temos vários data. Então, de várias épocas aí que já foram utilizados. Então, os principais por exemplo, esse WGS84 é o datum utilizado no Google Earth. Esse é o modelo que ele usa lá no Google Earth. O sistema GPS americano, né, de satélite americano de navegação, que usa os satélites aí do sistema GPS, quando a gente fala GPS é americano. Ele usa o datum WG74, que tem aqui parâmetros da Terra. Tem o eixo equatorial, um eixo polar, e tem um valor aqui que é o inverso do achatamento. A gente vai ver aí no próximo slide como é que calcula esse inverso do achatamento. É 1 sobre F. Então, cada elipsoide tem, né, os seus parâmetros. Vão ser todos diferentes uns dos outros. O SIRGAS 2000, que é o datum usado aí como padrão para a América Latina, e agora, inclusive, usado para o georreferenciamento de imóveis rurais, ele usa esse GRS80 aqui, ó, que é muito parecido com o WGS84. Então, o SIRGAS 2000, ele usa então o elipsoide GRS80 e é considerado idêntico aí ao WGS84 em questões de ordem prática. O meu caso, aí, por exemplo, de um mapeamento temático. Porque ele vai mudar lá um valor na sexta casa depois da vírgula. A gente vê lá o valor do F, cada um desses data, vai ter um número muito parecido, né? Vai ter uma diferencinha lá na sexta casa depois da vírgula. E aquele F é dado aí por essa equação, ó, A menos B dividido por A, onde o A é o semi-eixo maior e o B é o semi-eixo menor. Esses parâmetros, ó, cada elipsoide tem um parâmetro diferente. Muito utilizado aqui no Brasil também o SAD69, que é um datum que a gente chama de topocêntrico, né, que é um ponto aqui na Terra. Esse WG74 aqui, por exemplo, é geocêntrico. É um modelo matemático da Terra. Então, a origem dele é no centro aí desse modelo matemático. E existe também o sistema topocêntrico, que tem um ponto lá na Terra, que é usado como referência. O SAD69, por exemplo, é um sistema topocêntrico. E já foi muito utilizado no Brasil em mapeamentos anteriores aí ao advento do SIRGAS 2000. Então, o sistema UTM é o sistema universal e nós temos outros sistemas aí baseado neles, que são o regional, então o R aqui de regional e o L de local. Então, o sistema universal são fusos de 6 graus, o regional de 2 e o local 1 grau. O meridiano central do fuso no sistema UTM, ele vai lá de 45, 51, 57, então ele vai pulando aí nesses números ímpares, de 6 em 6 graus. O RTM, né, usa números ímpares, né, pulando lá de 2 em 2 graus. E o LTM, ele vai pulando lá de 1 em 1 grau, usando aí essa sequência. Ó. Por exemplo, aqui de 50 graus 30 minutos, ele vai para 51 graus 30 minutos. Aquele K0, que é a constante do sistema UTM, a gente já viu.
No RTM ele tem uma constante igual aí do LTM. No Equador, acrescida a constante de 10 milhões de metros. No RTM, 5 milhões. E no L também. A constante lá no meridiano central, né, o valor do leste no meridiano central, o fuso, é uma constante de 500 mil no UTM, 400 no R e 200 mil no LTM. O limite aí que dá para trabalhar 80 graus, 45 e outro também 45 LTM. Então, quando eu trabalho também com projetos de engenharia, a gente pode utilizar, por exemplo, o sistema LTM, que é local, que vai ter menos distorções. Então, como o sistema UTM ele se baseou lá em Mercator, se vocês lembrarem lá nas primeiras aulas que a gente falou um pouquinho né, da generalidade do sistema, ele conserva os ângulos e distorce as distâncias. Né? Então, é um sistema que vai distorcer as distâncias. E vai ter, inclusive, implicações aí no cálculo da área também, do perímetro. A gente viu sobre o K, né? A gente conhece o K nas linhas de secância, nas bordas lá, né, do fuso, no meridiano central do fuso, que também tem a constante, mas há regiões que a gente não conhece esse valor do K. Então a gente tem que calcular. Ele envolve cálculos complexos. Depois a gente vai fazer um exercício mais à frente que a gente vai usar uma planilha programada que vai resolver essa complexidade para a gente. O K ele pode ser determinado através de coordenadas planas UTM ou coordenadas geodésicas, né, que é de latitude e longitude, em grau medido segundo. Então são cálculos relativamente complexos, né, como eu já disse, e a gente vai mostrar aí a solução mais à frente no exercício usando uma planilha do Excel. Aqui uma forma de calcular o K usando uma estação total. Então eu pego uma distância calculada. Como é que eu calculo essa distância? Eu tenho dois pontos de coordenadas. Essas coordenadas aí, por exemplo, que eu levantei elas com um receptor que pegou sinais de satélites, que capturou aí com esses sinais de satélites e conseguiu calcular a coordenada do sistema UTM. Com a coordenada calculada UTM de 2 pontos, eu consigo calcular a distância. E a gente já viu isso aí na parte de planimetria, como calcular a distância tendo duas coordenadas. Usa aí princípios aí da trigonometria básica. Então, calculando essa distância e dividindo pela distância medida, isso aí é um fator K também. Calculado aí dessa maneira. Como é que a gente identifica, né, essas cartas no sistema UTM? Então aqui a gente vai ver um exemplo, né? Então nós estamos aqui exemplificando um fuso, nós temos aí 60 desses fusos, temos aqui o meridiano central do fuso, e vamos identificar uma carta aqui, ó, que está abaixo do Equador. Né, uma carta topográfica aí na escala 1 para 50 mil. Então para identificar essa carta, e todas elas aí têm um código, eu vou mostrar inclusive um exemplo de uma carta dessa aí do Exército, do IBGE. Ela tem aqui uma codificação. Então, SH, o S de Sul, H é aquela linha que eu falei, né? Descendo lá a partir do Equador. 22 é o fuso. E essa outra codificação, a gente vai ver como é que a gente chega nela em detalhes. Então, como eu disse lá, o S de Sul do Equador, H a faixa entre os paralelos, contados de 4 em 4 graus a partir do Equador. Então aí, em função da faixa de latitude, eu tenho aí a letra. A nossa letra H está naquela faixa de latitude aqui, né? Nós queremos identificar essa carta aqui, ó. Então o H, ele vai estar aqui nessa linha aqui, ó, de 28 a 32 graus. Aqui então estão todas as longitudes brasileiras, né? Vai do fuso 18 até o 25 e o meridiano central aí do fuso. Então aquela carta nossa lá, ó, SH 22, então é o primeiro, né, os primeiros termos aqui dessa codificação, a SH22, ela se refere a uma escala 1 para 500 mil. Então, ó, toda essa área aqui, ó, que pega X, V, Y e Z aqui, ó, é 1 para 500 mil. Para 500 mil. Então, o X ele vai estar nessa posição. Ó, o X vai estar nessa posição. E aí ele vai estar na escala 1 para 250 mil.
Vai pegar, então, eu estou dando zoom, né, eu estou me aproximando. Eu estava aqui num zoom muito reduzido, né, olhando muito de cima, que é 1 para 500 mil. Aí eu vou me aproximando, né, como se fosse, né, dando um zoom me aproximando. Quando eu pego só essa carta X aqui, ó, aí a escala dela é 1 para 250 mil. Então, SH22X, até o X, vai pegar uma carta aí 1 para 250 mil. Dentro desse X, eu tenho mais 4 cartas aqui que eu posso, né, ampliar o meu zoom. O nosso exemplo, ó, é a letra B. Né, a letra B. Então vai pegar essa carta aqui, ó, a letra B. Então, essa carta aqui, ó, eu vou conseguir colocar ela numa escala 1 para 100 mil. Colocando ela no papel grande a zero, né? Ele vai ficar aí numa escala 1 para 100 mil. E aí dentro dessa escala aqui, ó, eu vou subdividir ela em 6 agora. De número 1 até o 6, ó. Então, o nosso caso aqui, ó, é o número 4. Ó. Então, ela estaria nessa posição aqui, ó. Isso aqui depois eu vou mostrar para vocês uma apostila de cartografia que mostra como que a gente consegue identificar essa numeração, essas cartas, fazendo esse passo a passo a partir de uma coordenada geográfica que a gente tem que ter do local. Aí a gente consegue identificar as cartas, né, daquela região. Então, esse 4, ó, ele vai estar aqui nessa região aqui. Ó. E aí ele já vai para uma escala 1 para 50 mil, que é a que a gente queria identificar. Então, 1 para 50 mil. Esse 4 aqui, ó. Até o 2, ó, se eu pegar aqui o 2, ele vai para uma escala mais ampla ainda. Então, dentro desse 4 aqui, ó, eu tenho mais 4 outras cartas aqui possíveis. O nosso número 2 ele vai estar aqui, ó. E aí eu vou, né, ampliando ainda mais ainda o meu zoom. Ok? Então, para entender um pouquinho aí como é que é feita essa distribuição das cartas do sistema UTM a partir de diferentes escalas. E aí tem toda uma codificação. Aqui é um exemplo, né, que a gente pode ver lá desde o início, né, uma escala aqui 1 para 1 milhão, vai pegar aí só esse primeiro código, SB21, escala 1 para 1 milhão. Depois, ó, SB21Z. A SB21Z vai pegar aí essa partezinha, vai ser uma escala 1 para 500 mil. Eu estou ampliando, né? Estou ampliando a escala, dando um zoom maior. Depois, dentro desse Z, eu tenho mais 4 possibilidades, ó, o A, B, C, D. No caso aqui nesse exemplo, ó, é o D. E assim por diante. Ó. Eu vou fazendo essa ampliação do meu zoom até chegar aqui, por exemplo, aqui numa escala 1 para 25 mil, aqui no último exemplo aqui desse slide, né? Onde eu tenho aqui o SB21ZD43NO. Então é a posição aí dessas cartas, conforme a escala, conforme eu vou me aproximando aí de uma determinada região. Aqui é um problema de trabalhar com o sistema UTM, porque, por exemplo, ele começa lá no eixo do X com 500 mil. Aí, desse lado aqui, ó, né, por exemplo, ele pegou o meridiano, aqui está o meridiano central, ó. E a área, aqui, vamos supor que tem uma área aqui assim, né? Uma área aqui, ó. Eu vou medir lá no campo, quero fazer do sistema UTM. Então, de 500 mil, ó, pro lado direito, ele vai aumentando o número, vai aumentando o número, fica um número bem grande aqui. No outro lado, ó, ele está à esquerda do fuso, então vai diminuindo o número. Então, eu vou ter um número muito grande, né, indo pro lado direito aqui, e vou ter um número muito pequeno vindo do outro fuso pelo lado esquerdo. E aí imagine, para você fazer uma carta, ó, eu tenho um número muito grande aqui e um número muito pequeno aqui. Ó. Vai dar, na hora de colocar isso aí numa planta, uma diferença, uma distância muito longa entre um ponto e o outro, em função dessa numeração. Então, para se resolver isso, se trabalha aí com uma zona de junção de fusos, né, que a gente chama de um overlap, né? É onde há uma junção de dois fusos, uma sobreposição de dois fusos para poder trabalhar com essa questão aí dessa numeração. Uma outra solução, quando você trabalha numa determinada área que vai pegar dois fusos, é você trabalhar com coordenadas geográficas. Aí não tem problema de fuso. Por isso que o INCRA mudou aí a questão do georreferenciamento de imóveis rurais, que antes ele pedia em UTM, agora ele pede em coordenadas geográficas, em latitude e longitude.
Aí não tem problema dessa sobreposição. Vamos ver isso aí, um exemplo, ó, no Google Earth. Bom, aqui nós estamos no Google Earth. Eu vou mudar aqui o sistema de coordenadas para o sistema UTM. Ó. Então vou aqui em ferramentas, opções, e vou mudar aqui para o sistema UTM. Ó. Ok? E vou dar um ok aqui também. Ó. Quando eu passar o mouse agora, ele vai mostrar aqui embaixo, ó, aqui embaixo, o sistema UTM. Ele mostra lá o fuso, né? O número do fuso, aqui, ó, 24, aqui embaixo. A letra F, ó. E o eixo do leste, né? O eixo do leste e o eixo do sul aqui. Vou dar um zoom aqui aqui no estado de Santa Catarina. Ele pega integralmente o fuso 22. E, ó, então notem, ver se eu consigo dar um zoom aqui embaixo. Ó, notem aqui que o fuso, aqui embaixo, quando eu passo o mouse, né, no fuso, o sistema UTM, a coordenada leste aqui, ó, é o eixo do X, está em 339 mil. Lembra que no meridiano central do fuso é 500 mil? Então ele está à esquerda do fuso. Conforme eu vou indo mais para a esquerda, ó, ele vai diminuindo aquele valor. Ok? Eu vou indo mais para a esquerda, ele vai diminuindo aquele valor. E mais para a direita, ele vai chegar a um ponto que ele vai chegar lá no meridiano central do fuso, ó, que é o 500 mil. Ó. Aqui assim, ó, é o meridiano central do fuso. Certo? Então, ó, vamos passar para um outro fuso. Ó. Vocês entenderam aquilo que eu falei agora há pouco lá na parte dos slides, né? Aqui está no fuso 22 ainda. Opa, passou para o fuso 21. Ó. Aqui tem uma transição. Ó. Fuso 22. Aqui, ó, mais ou menos nessa região. Ó, note aqui no eixo do X, está quase na borda do fuso 21. Né? E está lá o valor 798 mil. 798 mil. Aqui embaixo, né? Processo aqui assim, né? 798 mil. Quando eu passo para o fuso 22, ó, ele foi para 200 mil. Então, se eu pegar uma diferença, ó, 798 mil, 798 menos 200 mil mais ou menos ali. Dá uma diferença de quase 600 quilômetros. Se eu fosse colocar isso aí no AutoCAD, né? Colocar né, o valor de coordenada, daria 600 quilômetros de distância, né, de uma área que seria contínua. Né? Se eu fizesse aqui um mapeamento de uma fazenda e pegasse bem essa divisa. Então, por isso que tem aquela sobreposição de fusos para resolver esse problema aí, né, dessa numeração dos fusos. E uma outra maneira é trabalhar, então, com coordenadas geográficas que não teria esse problema da sobreposição. É importante entender o sistema UTM, por exemplo, a gente tem um aparelho lá no laboratório de topografia, que é um receptor GNSS, que capta satélites russos e americanos, e consegue aí coordenadas com precisão na casa dos milímetros, e ele coleta esses dados aí, por exemplo, no sistema UTM. Mas o INCRA não quer nesse sistema, ele quer no outro sistema. Ou você vai entregar um trabalho para uma prefeitura, ele quer no outro sistema, no plano topográfico local, por exemplo. Então você tem que entender esses sistemas, porque às vezes o seu aparelho ele coleta desse sistema e você depois converte para outros. Então daí também está uma importância né, da compreensão, né, desses sistemas e da necessidade muitas vezes de fazer essas conversões entre eles. Então essas soluções aí, como eu comentei para vocês, né, comumente usada para transposição de fuso é separar os mapas, né, também pode ser feito assim. Você pode usar aquela sobreposição ou você também pode separar os mapas. Então, uma parte do mapa fica no fuso 21 e outra parte no fuso 22. Outra alternativa, como eu tinha comentado, é extrapolar, aumentar o fuso. O limite pode ser até 30 minutos de longitude, que dá aí em torno de 50 a 55 quilômetros no Equador. Se passar de 30 minutos, tem que dividir a área em mapas diferentes. Quando eu quero representar no sistema UTM. Aqui tem um outro sistema que eu quero comentar para vocês, porque nós vamos mostrar para vocês um exercício no ProGrid. O ProGrid é um software do IBGE que faz aí conversões entre sistemas de coordenadas. Existem vários softwares que fazem esse trabalho. A vantagem de usar o ProGrid é porque ele é um software de uma instituição oficial do Brasil,
Então você vai ter lá um dado oficial. Então ele tem lá também um sistema XYZ, né, que é um plano topográfico local, onde a superfície de referência é o plano horizontal paralelo ao geóide. O geóide é como se fosse o prolongamento do nível do mar pelos continentes. Seria, né, o formato verdadeiro da Terra. Eu coloquei uma leitura complementar no Moodle para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é o geóide. Então, a partir dessa referência, eu vou ter lá coordenado, ó, esse ponto P aqui, ó, ele vai ter uma coordenada XYZ. Né? Então, isso aí é um plano topográfico local, que deve ser referenciado ao norte verdadeiro. Ok? Então, esse sistema aqui, XYZ, ele é usado nos cálculos geodésicos, inclusive nas conversões que a gente precisa fazer para entregar lá o material para o INCRA, no caso do georreferenciamento de imóveis rurais. Mas os softwares fazem esses cálculos todos, a gente vai ver só o princípio de como que essas coisas funcionam. Aqui no Moodle, ó, eu coloquei aqui uma apostila para vocês de cartografia e eu estou especificando só esse item aqui, ó, o item 4.3.2. Ele ensina como que vocês conseguem é, fazer a identificação daquelas cartas um passo a passo a partir da coordenada em latitude e longitude. Então fica aí como uma leitura complementar. Esse item 4.3.2 desta apostila de cartografia e que foi feita lá por professores da Universidade Federal do Paraná. Se quiserem ler toda ela também, é um material bastante interessante, muito bom, que dá um bom aprofundamento aí em relacionado à cartografia. Também coloquei aqui uma apostila do sistema UTM, aqui o Geoide, né, uma leitura complementar, e dois softwares aí para a gente trabalhar aí no exercício que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, eu quero identificar as cartas topográficas nas diferentes escalas do sistema UTM. Então eu posso usar, a partir de uma coordenada em latitude e longitude, eu posso pegar então esse documento, essa apostila e fazer isso aí passo a passo. Ou eu posso usar esse programa aqui que tem um instaladorzinho. Vocês instalam ele, vocês podem fazer alguns exercícios. Eu vou pegar aqui no Google uma coordenada em latitude e longitude e vamos usar esse software aqui, Demag, para a gente identificar essas cartas no sistema UTM. Então eu coloquei ali para vocês o instalador, vocês podem instalar ele. Eu tenho aqui já instalado, o Demag. Ele dá um bugzinho quando a gente, né, vai abrir ele. É só dar um OK que ele vai abrir sem problema nenhum. Está aqui, ó, a identificação das cartas do IBGE. E pode ser carta do IBGE ou do Exército, né? São várias cartas que foram feitas aí no Brasil. Parte delas foram feitas pelo IBGE e partes delas foram feitas pelo Exército. E esse software aqui permite que a gente encontre essas cartas, ó, a partir da latitude e longitude. Lembra aqueles códigos lá do sistema UTM? Desde a 1 para 1 milhão até 1 para 10 mil. Ó. Isso aqui a gente pode fazer passo a passo usando aquela apostila ou usando o software que dá para a gente aqui todas essas cartas aqui de forma automática. Vamos voltar aqui no Google Earth e vamos pegar aqui uma coordenada agora em latitude e longitude e jogar lá no Demag. Vamos colocar aqui uma região qualquer aqui em Santa Catarina. Vamos pegar aqui em Florianópolis, né? Aqui, ó. É a região aqui em Florianópolis. Vamos aqui em ferramentas, opções. E vamos colocar agora grau, minuto, segundo. Okay? Porque o software lá pede em grau, minuto, segundo. Damos OK aqui, ó. Na apostila também tem que ser grau, minuto, segundo. E eu vou anotar essa coordenada aí em graus, minuto e segundo. Que mostra aqui embaixo aqui da tela. Então essa coordenada é 20, onde está o mouse, ó, 27 graus, 37 minutos, 34 segundos. E a outra 48 graus, 29 minutos, 30 segundos. Então a primeira é S, né? E a outra oeste. Sul do Equador, oeste de Greenwich. Ok? Aqui então agora no nosso software Demag,
nós vamos identificar então essa carta do IBGE. Quando a gente passa o mouse aqui, ó, ele mostra aqui embaixo, essa linha aqui embaixo, um exemplo como que você deve digitar. Então ele explica aqui como que você deve digitar. Então eu vou fazer aqui como ele está explicando, ó. Quando passa o mouse ele explica ali, ó. Aqui tem que colocar menos, né, porque é sul. Coloco 27, coloco vírgula, não é um ângulo decimal. Ele não é um ângulo decimal, mas é a forma como foi programado aqui para digitar o ângulo em grau, minuto e segundo. Então 27, coloco aqui vírgula, 37, 34. Ao oeste de Greenwich também eu coloco menos, 48,29, 30. E aí eu vou em calcular. Veja lá aqueles códigos que a gente viu no sistema UTM. Ó. Então, nessa posição aí em Florianópolis, a carta do sistema UTM na escala 1 para 1 milhão, o código dela vai ser SG22. Na escala 1 para 500 mil, é esse aqui, ó, acrescenta um Z. 1 para 250 mil, acrescenta um D. E assim por diante, até chegar a 1 para 10 mil. Isso aqui é muito útil para várias aplicações na área de topografia, sistema de informação geográfica e geoprocessamento. Vou mostrar um software, vou mostrar aqui um site para vocês, que é da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, SDS. A gente consegue aqui baixar dados vetoriais e matriciais. Os rios de Santa Catarina, dados do relevo. E para isso, a gente tem que identificar os códigos, tá vendo? Eu baixei aqui códigos. Ó. São aqueles mesmos códigos que a gente viu agora há pouco. Então ele tem aplicações aí. Né? Quando a gente precisa, por exemplo, baixar um dado desse aqui, a gente precisa saber esses códigos. Aqui um outro exemplo, ó, quando a gente vai baixar esses dados lá do IBGE. O próprio site da IPAGRE também tem essas cartas topográficas do estado aqui de Santa Catarina. E o site do IBGE ou no Ministério do Exército, a gente consegue baixar essas cartas topográficas. E que tem essa identificação. Aqui tem uma delas, um exemplo. Vamos ver essa carta aqui mais de perto. Ó. Então, essa aqui eu baixei essa carta lá do IBGE. Tem cartas dessa aqui para o Brasil todo, né? Em diferentes escalas. E vamos ver aqui algumas características dessa carta. Ó. Aqui em cima está a escala 1 para 50 mil. Essa aqui, no lado direito, aqui está o código, ó, SG22ZD23. Ela tem um nome, essa carta. Vai pegar ali uma região que pega propriedades aqui em Antônio Carlos, né? A escala dela, ó, ela é 1 para 50 mil. Ela tem informações do relevo, da altimetria, dos rios, e pode ser usada, inclusive, até nos dias de hoje. É claro que com limitações, né, por causa da escala e por ser um material mais antigo, aí, que foi produzido aí na década de 70. Mas é possível trabalhar com isso aqui, programas de geoprocessamento, e trazer essas curvas de nível aqui para dentro, né, dos nossos softwares e fazer aí vários tipos de trabalho, inclusive estudos regionais amplos, a microbacia hidrográfica, tem muitas aplicações aí. Ó, essa carta está aqui, ó. No entorno dela tem outras cartas também, tem a carta de Florianópolis, a carta de Santa Maria da Imperatriz, de Rancho Queimado, né? Então tem todos aqui os parâmetros aqui cartográficos dessa carta topográfica do Exército ou do IBGE. Tem aqui a escala gráfica. Lembra aquelas constantes lá do Equador? Ó, estão colocadas aqui também. Ó, 10 mil quilômetros no Equador, 500 mil no meridiano central. Ó, o fuso é o 22, né? Pega o meridiano central que é 51 graus. Foi feito aí um aerolevantamento, né? Em 1966. Infelizmente o governo federal aí não investiu mais nesse tipo de mapeamento, né? Seria bem importante ter esses mapeamentos aqui para todo o Brasil. Em escalas mais amplas, até inclusive, do que essa aqui, né? Aqui mostra aqueles três nortes que vocês aprenderam. Olha, foi feito esses três nortes na época da carta. Aí, sabendo aqui a declinação magnética, quanto que ela cresce anualmente, eu consigo ajustar esse norte magnético conforme a minha data hoje é atual. Como a gente aprendeu aí sobre os três nortes na disciplina. Então, por isso que é importante entender um pouquinho dos conceitos que a gente apresentou, para até interpretar, por exemplo, um mapa como esse. Da onde que veio esses códigos, da onde que veio esses padrões cartográficos, né? Numa carta como essa aqui do Ministério do Exército ou do IBGE.
No Ministério do Exército, você também pode se cadastrar lá. Existem alguns níveis de cadastramento diferenciados. Tem uns que só pagos, né, para você conseguir um dado de maior qualidade. Eles têm aqui várias cartas para o Brasil todo em várias escalas. Ó. Por exemplo, um para 25 mil. Se eu clicar aqui em um para 25 mil, ele vai mostrar as cartas que existem. Existem poucas, na verdade. Se eu der mais um aqui, ó, que existe de carta 1 para 25 mil, são só essas aqui que estão pintadas aqui com uma cor mais escura. Nos outros quadriculados não tem. Então, no Brasil, há uma carência muito grande, né, de mapeamento sistemático na escala 1 para 25 mil do relevo, disponíveis aí de forma gratuita. Santa Catarina tem material muito bom aí, e foi produzido pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. E olha que Santa Catarina é privilegiado. Tem uma parte aqui do oeste aqui, e tem bastante aí na carta, né, 1 para 25 mil. Mas no restante do Brasil não tem quase nada, 1 para 25 mil, né? Aí vai ter escala mais amplas, né? Mais reduzidas, aliás. Conforme maior o denominador, mais reduzida é a escala. Então, 1 para 50 mil, ó. Tem regiões aqui no sul do Brasil, tem, né, praticamente todo coberto aí na escala 1 para 50 mil. Como aquele exemplo que a gente viu agora há pouco, que é 1 para 50 mil também. Mas nessa parte toda, miolo do Brasil, não tem nada 1 para 50 mil. Aí só vai ter coisa com mais reduzida, né? Vamos ver aqui, 1 para 100 mil, ó. Para 100 mil que vai pegar essa faixa aqui, ó. Tem um mapeamento de muita qualidade aqui, né, para essas regiões aqui do Brasil. E 1 para 250 mil, né? Tem essas faixas aí, né? Faixa de cobertura aí a nível nacional. Então, o mais preciso, que seria o para 25 mil, tem pouca coisa aí mapeada no Brasil. Aqui tem até uma advertência que eles fazem em função da qualidade desse trabalho, né? Desses mapas. Eles servem para estudos regionais mais amplos, né? Em função dos erros que estão associados. Bom, pessoal, nessa parte da aula, a gente viu aí o detalhamento um pouquinho maior do que a gente tinha visto no início da disciplina sobre o sistema UTM. Também algumas informações e alguns data que vão formar diferentes elipsoides, que são modelos matemáticos da Terra. E na próxima parte aí nós vamos ver um software e um exercício para ver aí conversões em sistemas de coordenadas. Então, pessoal, eu coloquei lá um instalador do ProGrid para vocês, que é um software que tem no IBGE, também pode ser baixado lá do IBGE, que é um software que faz aí conversões entre sistemas de coordenada. Os cálculos do ProGrid, eles são feitos aí apenas para a fronteira do Brasil e envolvem aí transformações geodésicas e geocêntricas. Quando a gente, por exemplo, no ProGrid, um macetezinho para trabalhar com o ProGrid, que eu vou passar para vocês aqui, quando a gente tem um nome usual, né, do SAD69, né, o SAD69 original, a gente usa lá no ProGrid SAD69 rede clássica. O SAD69 de 96, a gente usa lá no ProGrid SAD69 96 rede clássica. E o SAD69 2005, que foi uma atualização que foi feita no SAD69, que é um datum, no ProGrid a gente tem que escolher lá o SAD técnica Doppler ou GPS. Então é o nome que no ProGrid foi dado para aqueles nomes usuais que eu dei aqui os exemplos. Então nós vamos ver aqui o software ProGrid do IBGE. Ele pode, inclusive, a gente fez um levantamento da ressacada, que a gente fez aí o levantamento de mais de 3.500 pontos, para fazer toda a altimetria com GPS geodésico de alta precisão. E depois a gente precisou fazer uma conversão dos sistemas, para poder calcular as altitudes aí do nível do mar. E para fazer essas conversões a gente usou o ProGrid com milhares de pontos. Então a gente pode colocar aqui um arquivo, né? Um arquivo de texto, ó, e ele aceita aqui até milhares de pontos. Eu vou fazer aqui alguns exemplos, né? Para vocês verem como é que usa o ProGrid. Então aqui a gente vai colocar um referencial de entrada. E aqui estão os data que foram utilizados no Brasil ao longo dos anos. São os principais. Então tem muitos mapas que foram feitos no sistema Córrego Alegre. Tem dois aí da década de 60 e um da década de 70. E o SAD69, né? São três aí que foram muito utilizados aí no Brasil. O 69 é rede clássica, como eu disse para vocês. O técnica Doppler, que foi uma atualização aí do ano de 2005. E esse aqui uma atualização de 96. E o SIGAS 2000
é o datum utilizado agora como padrão para a América Latina, padrão para os trabalhos topográficos no Brasil. A gente usar um datum, né, um elipsoide, daqui para frente a gente deve usar o SIGAS 2000. Então, o referencial de entrada, vamos colocar aqui um SAD 69 de 2005, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. O SAD 69 de 2005 vai ser a técnica Doppler. Então isso aqui é importante porque às vezes a gente tem mapas mais antigos, a gente precisa converter para mapas, né, atuais, a gente precisa usar aí esses softwares. A saída, vamos por SIGAS 2000. É o padrão agora para a América Latina. O tipo de coordenada de entrada, eu posso entrar com latitude e longitude, UTM ou XYZ. Esse XYZ é um sistema aí adotado para os cálculos geodésicos, que eu vou mostrar depois mais à frente para vocês. Vamos entrar aqui com o valor de latitude e longitude, ok? Então vamos supor que a gente pegou lá um valor qualquer de latitude e longitude, nesse datum, e agora a gente vai ter uma saída no sistema UTM. Né? Vou colocar aqui em UTM. Poderia ser também a saída em latitude e longitude, XYZ ou em UTM. Vamos pôr UTM aqui para a gente exemplificar dentro da aula que a gente fez. Né? Então a gente pode fazer vários exemplos aí a partir desse software. O formato de entrada a gente pode mudar aqui também, né? Aqui está em grau, minutos, segundos. Em graus decimais, né? Vamos deixar mesmo em grau, minuto, segundo. Nós vamos usar o teclado, né? Fazer um exercício simples e rápido. E aí a gente clica em inserir. Aqui em inserir, eu tenho que dar uma identificação qualquer aqui, vou colocar o número 1. Aqui a latitude sul, tem que colocar menos. Então vou colocar lá 32 graus. Em minutos, vou colocar aqui 21 minutos. E aqui em segundos, latitude do meu exemplo ali, 45,02861, ok? A longitude. Isso aqui dá para pegar no Google também, dá para pegar no aparelhinho de GPS. O aparelho dá a coordenada lá em grau, minuto, segundo também, né? Um GPS de navegação, por exemplo. A longitude. 52 é negativa, oeste de Greenwich. 52 graus. 50 minutos. 11,52973 segundos. A altura aqui, vou colocar um valor zero aqui. Aqui em comentário eu tenho que dar 2 enters. Eu digito enter 2 vezes para ele criar uma segunda linha. Quando ele cria a segunda linha, ele habilita continuar e salvar. Tá? Enquanto senão, se ele só tiver a primeira linha, não habilita. Então quando ficar no finalzinho aqui do comentário, eu dou 2 enters, ele cria uma outra linha, ele habilita aqui continuar e salvar. Ok? Aí você vai dar aqui continuar e salvar, pronto. Eu clico agora em processar, e eu tenho a transformação ó lá da minha coordenada que eu digitei, ó. Latitude e longitude. Se eu tiver altura também eu coloco lá a altura. E aí aqui eu tenho transformado aí latitude e longitude em SIGAS 2000 e também em UTM, ó. Então ele transformou aqui a coordenada leste, ó. Coordenada leste e a coordenada norte, ó. Então, essa é a anotação correta. Do lado desse número aqui, ó, é o N de norte. Então lá no Equador era 10 milhões. Então 10 milhões foi diminuindo até chegar nesse valor de 600 e poucos mil. O fuso é o 22, ó, vejo que ele reconhece já o fuso. E leste, ó, o leste aqui, ó, ele está à esquerda do meridiano central do fuso, né? O meridiano central do fuso é 500 mil. Então aqui é 300 e poucos mil, ó. À esquerda do meridiano central do fuso. Ok? Então esse software eu consigo fazer essas conversões entre sistemas de coordenadas que envolvem cálculos matemáticos bastante complexos. Vou fazer aqui um exemplo para calcular as coordenadas x, y, z, que são coordenadas utilizadas nos cálculos geodésicos, para as conversões, por exemplo, para o georreferenciamento de imóveis rurais. Ele usa aquelas coordenadas x, y, z. Então vamos supor lá que nós temos um dado lá de entrada SAD 69, técnica Doppler ou GPS.
Nós queremos como sair do Sirgas 2000 e a coordenada de entrada tem que ser latitude, longitude e altitude. E a saída aqui vamos pegar XYZ, ok? Então vamos lá, inserir, colocar aqui um número qualquer. Vamos colocar lá os mesmos dados, tá? Aqui, ó, menos 32. Só como um exemplo, né? 21. Eu não vou nem colocar as casas depois da vírgula, só 45. Aqui menos 52. 50. E aqui 11. Por uma altitude lá de 0. Comentário aqui, ó. Vamos dar 2 Enter. Criei outra linha. Continuar e salvar. E agora processar. Está ali as coordenadas XYZ. Ó. Então aquela coordenada em latitude e longitude foi convertida aqui também em XYZ. Num sistema de coordenadas aí, num plano topográfico local, que é utilizado em cálculos geodésicos. Então são esses números aqui, a gente precisa deles, né, para colocar lá em cálculo geodésico para fazer conversões entre sistemas. E isso aí eu vou mostrar mais à frente para vocês.